ambiente. Muito boa noite, mais uma emissão para vos colocar a par de como vai o ambiente em Portugal e no mundo. Eu sou a Joana Lima e comigo tenho o Tiago Cruz e esta é a 17ª emissão do programa Na Mira do Ambiente. Boa noite a todos os ouvintes e também a quem nos está a ver através do Facebook, como é de costume. Vou lançar a questão habitual ao ouvinte. Desta vez não temos prémio, não há nenhum prémio em jogo, mas será só mesmo pelo jogo e pelo ambiente, digamos assim. A pergunta desta semana é: como se designa a árvore mais velha de Portugal? As 4 hipóteses de resposta são A, azinheira, B, oliveira, C, carvalho e D, freixo. Podem deixar os vossos palpites, as vossas respostas através do chat do Facebook e também as vossas questões, comentários, etc. Nós estamos cá para ir dando feedback. Sim. Vamos então passar às notícias internacionais? Assim vai o mundo. Limpeza do fundo do mar ao largo da ilha grega de Serifos. Uma equipa de 9 mergulhadores voluntários sob o nome We Dive, We Clean, nós mergulhamos, nós limpamos, retirou cerca de 1,5 toneladas de lixo do fundo do mar na zona do porto da ilha de Serifos, na Grécia, em apenas 2 horas. A operação de limpeza foi uma iniciativa das autoridades locais desta ilha, integrada no arquipélago grego das Cíclades, com o objetivo de sensibilizar a população local para não atirar objetos e detritos para as águas. As imagens impressionantes da quantidade de lixo recolhida num curto espaço de tempo terão certamente contribuído para alcançar o resultado almejado. De salientar ainda que os mergulhadores da We Dive, We Clean limparam nos últimos 6 anos mais de 150 pontos da costa grega, retirando do fundo do mar uma quantidade estimada de 55 toneladas de lixo. Bem, aqui só tenho a ressalvar ou salientar ou enfatizar uma coisa. São quase 10 toneladas de lixo por ano, 9 pessoas. 9 mergulhadores, num ano, apanham quase 10 toneladas de lixo, porque estamos a falar em 55 toneladas em 6 anos. Eu nem tinha pensado que eram 9 mergulhadores, não tinha feito essas contas. Ou seja, 9 pessoas apanham Sim. quase 10 toneladas de lixo por ano. Pois, realmente. A quantidade de lixo que lá existe. Imagina se fossem 900 mergulhadores 10 anos, por exemplo. A quantidade de lixo que se conseguiria tirar. Mas em 10 anos estamos a esperar que as pessoas não coloquem tanto lixo, então que vá reduzir. Vamos lá ver. Vamos pensar positivo. Antes de passar à notícia seguinte, relembrar só que está a passar em rodapé a pergunta desta semana e as 4 hipóteses de resposta, e estamos à espera das vossas tentativas de acertar na nossa pergunta. Exatamente, qual é a árvore mais velha de Portugal? Se é uma azinheira, uma oliveira, um carvalho ou um freixo? E já agora, para quem nos está a ouvir através do site da Rádio Mira, se quiserem ir ao Facebook também podem interagir um bocadinho connosco. Exatamente, façam perguntas, deem sugestões, opiniões, aquilo que vos apetecer. 1 milhão de espécies ameaçadas em todo o mundo. É o alerta lançado pelas Nações Unidas que acrescenta: se tudo continuar assim, a natureza está definitivamente condenada ao declínio. O relatório elaborado por um painel internacional de especialistas em biodiversidade é simplesmente assustador. 75% do meio ambiente terrestre foi já prejudicado pela atividade humana, seja desflorestação, agricultura intensiva, pesca excessiva ou urbanização desenfreada. Cerca de 66% dos oceanos foram também já afetados. Desde a década de 60, já foram extintas pelo menos 680 espécies com coluna vertebral, tendo desaparecido também 559 raças domesticadas de mamíferos usados na alimentação humana. Agora, dos 8 milhões de espécies existentes na Terra, estima-se que cerca de 1 milhão irá desaparecer nas próximas décadas.
Ainda não é tarde para agir, mas a janela de oportunidade revela-se cada vez mais estreita e os governos do mundo parecem não compreender o sério risco que a espécie humana enfrenta. Isto é uma triste Com notícia. licença. Há muitos vírus aqui. Há alguns. Pronto, aqui só salientar também mais uma vez os números. 75% do meio ambiente terrestre já está a ser prejudicado. 66% dos oceanos também já foram afetados. Estamos a falar que desde a década de 60, estamos a falar há 60 anos, que 50 e tal, 60 anos, que já foram extintas 680 espécies com coluna vertebral, ou seja, Os vertebrados. 680 espécies de vertebrados. De invertebrados não se sabe, não é? Porque é mais Sim. difícil. E tendo desaparecido também 559 raças domésticas de mamíferos usados na alimentação humana. Isso provavelmente por ter-se deixado portanto, os campos agrícolas e a pecuária. Sim. Provavelmente. Mas é muito assustador. Estes dados são muito assustadores. Foi um estudo intensivo que eles fizeram e chegaram a números muito assustadores, na verdade. Sim. E é assim, É que 60 anos não é assim com muito tantos tempo. com tantos estudos que se têm feito nos últimos anos acerca das alterações climáticas, etc, só não vê quem não quer ver. E quem não quer ver, infelizmente, algumas dessas pessoas que não querem ver são as que estão à frente de alguns países. Sim, E já vamos ver daqui a um bocado. Sim. Já vamos falar um bocadinho sobre mas isso. aqui nem se está a falar de alterações climáticas. Aqui está-se a falar da atividade humana. A desflorestação, Que também provoca, intensiva, também ajuda a intensificar as aqui alterações nós climáticas. Exatamente, mas nós estamos aqui a falar da atividade humana. Sim, Portanto, mas eu dei as alterações climáticas, foi um dos exemplos. Porque elas existem, sempre existiram, mas nós estamos a fazer com que elas sejam. Pronto, mas aqui muito nós estamos mais a falar amplificadas. da ação do homem. Acho que estamos aqui a falar mais de uma ação direta do homem. As alterações climáticas é um bocadinho indireto, porque não é propriamente o homem que está a fazer, é tipo os mecanismos que o homem utiliza. E aqui estamos a falar da pesca, estamos a falar de uma ação mais direta, uma ação do homem mais direta na natureza, destruindo habitats, transformando esses locais em campos agrícolas. Sim. E, portanto, nós estamos aqui. E depois a pesca excessiva e ilegal, porque também existe a caça e pesca ilegal, não é? Que aí nem é referido, mas também ela existe, infelizmente. Sim. Antes de passar à notícia seguinte, dizer boa noite à Isabel Mesquita Regateiro, neste caso a minha tia, que nos está a ver do Canadá. Muito boa noite, beijinhos meninos, diz a minha tia. Boa noite. Boa noite para todos, para o Canadá também. Cláudio e Lídia Lourenço também nos estão a ver. Boa noite para o Cláudio e para a Lídia. Neste caso estarão-nos a ver da Suíça. Ok. Aí tu sabes quem são? Sei. Pronto. Sei. Eu estava a ver como é que sabias. Pronto. Vamos passar então à próxima notícia a nível internacional. Só 21 dos grandes rios do mundo chegam ao mar sem terem sofrido intervenção humana. No mundo há cada vez menos espaços naturais intocados pelo homem, e os rios não são exceção. Um mapa detalhado publicado na revista científica Nature mostra que, dos grandes cursos de água do planeta, considerando como tal aqueles que possuem mais de 1000 km de extensão, apenas 1/3, ou seja, 21, mantém o seu curso natural e chega ao oceano sem ultrapassar obstáculos artificiais. Segundo o mesmo estudo, a maioria dos rios ainda selvagens encontra-se em regiões do globo pouco desenvolvidas, como a Antártida, a Amazónia ou o Congo, ou com grande instabilidade política, como o Tibete ou Myanmar. Mas, afinal, qual é o problema? A verdade é que a construção de barragens, bem como de outras infraestruturas como edifícios ou estradas, ocupam os leitos de cheia dos rios, danificam os lençóis freáticos essenciais para o cultivo agrícola e impedem a migração e desenvolvimento de espécies piscícolas como o salmão. Mas, acima de tudo, a intervenção humana reduz substancialmente uma das funções mais importantes das correntes de água,
depositar nutrientes e sedimentos que permitem o desenvolvimento de habitats naturais de numerosas espécies. E, se o estudo agora publicado se restringe aos grandes rios, não se pense que a situação é melhor nos rios de menor dimensão. Simplesmente, em relação a estes, muitas vezes não existem sequer dados oficiais quanto ao número de construções. Aqui, pronto, é um bocado preocupante, mas também temos que ter a noção que desde há muitos anos as populações se fixaram junto aos rios. Exatamente. E daí se desenvolveram as grandes cidades hoje. As grandes cidades estão todas próximas de rios. Porto e Gaia, por exemplo, é um bom exemplo desta intervenção. Cidade de Lisboa. Sim. As grandes Eu cidades. conheço mais de Porto e Gaia, portanto, Paris. falo mais de Porto e Gaia, dou Já sempre agora esse exemplo. passando para a França, Paris, Exatamente, por exemplo. Siena. Todas as grandes cidades se desenvolveram ao longo dos anos nas margens de rios. Porque era um sítio onde iam buscar água doce e depois começavam a cultivar Água precisamente e peixe também, tinham peixe disponível. as planícies de inundação. Sim. Era o que eles começavam a cultivar, era principalmente as Porque planícies eram de mais inundação. férteis. E agora, pronto, com o desenvolvimento das cidades e assim, os rios foram, digamos que, canalizados quase. Exatamente. Para quem conhece bem Porto e Gaia, tanto o Porto como Gaia foram construídas nas planícies de inundação do Rio Douro. Por isso é que quando há mais chuva, nos invernos mais chuvosos, normalmente, apesar de haver várias barragens ao longo do Rio Douro, há sempre inundações tanto na Ribeira do Porto como no Cais de Gaia. E vê-se que no Cais de Gaia, nas caves de vinho do Porto, por exemplo, as caves Sandman, tem umas na porta, na entrada das caves Sandman, tem o nível indicações, que a água atingiu. Exatamente, tem o ano e o nível que a água atingiu nesses determinados anos. E já agora, portanto, falando do Porto, há um rio que passa no centro histórico do Porto. Que vai desaguar na zona da Ribeira. Portanto, que está todo entubado. Está todo canalizado, digamos Exatamente. assim, em pedra. Está todo feito por baixo da cidade, Exatamente. digamos assim. Portanto, o Porto e Gaia é um bom exemplo, mau exemplo. Um bom mau exemplo. Um bom mau exemplo, exatamente, da intervenção humana portanto, num rio. As planícies de inundação, que são precisamente... As planícies de inundação são mesmo para, durante a época de inverno, ficarem cobertas de água. Por isso é que se chamam mesmo planícies de inundação. E as casas foram sendo construídas nas planícies de inundação. Portanto, as inundações que existem tanto no Porto como em Gaia, é impossível praticamente de evitar. Quer dizer, consegue-se evitar até certo ponto, mas quando as barragens estão cheias também é preciso depois fazer a descarga das barragens. E para não inundar, não é? É jusante, porque senão não faz sentido. Estamos a proteger cidades ou localidades, a jusante não, a montante, desculpa, enganei-me. Portanto, não faz sentido estarmos a proteger localidades a jusante e enquanto estamos a inundar localidades a montante, portanto não faz sentido. E portanto é preciso haver as descargas das barragens e quando chove muito são estas descargas que, não é, que provocam as tais inundações, portanto no caso do Porto e Gaia. Não é só também proteger as populações a montante. Se não se fizer descarga, chega a um ponto que a barragem transborda. Claro. E não tem capacidade para aguentar. Sim, também, pronto. Mas também tem que se pensar nas localidades a montante, não é? Por isso é que é preciso fazer um controle. Pronto. Antes de passar à sim. próxima notícia, relembrar os nossos ouvintes que temos uma pergunta a decorrer. A pergunta é essa que é: rodapé. como se designa a árvore mais velha de Portugal? As 4 hipóteses de resposta são A, azinheira, B, oliveira, C, carvalho, D, freixo. A pergunta está a passar, e as hipóteses de resposta estão a passar em rodapé através do chat do Facebook. Agradeço que vão tentando acertar. Sim. Este programa não há prémio. No programa anterior houve prémio. Mas pronto, não podemos ter prémio sempre, não é? Portanto, tentem dar o vosso palpite só por diversão.
Qual é que será? Azinheira, Oliveira, Carvalho, Freixo, a árvore mais velha de Portugal. Boa não noite, vale já a pena agora. não vale Sim, diz. ir ao Google pesquisar. Boa Nada noite disso. para a Maria Mateus que nos está a ver. Boa noite. António Veríssimo também, boa noite. João Oliveira noite. diz boa noite, Mira. Boa noite para o João Oliveira também. Muito boa noite. Ex-ministros do Meio Ambiente brasileiros subscrevem comunicado referindo retrocesso sem precedentes na área. O comunicado datado de 8 de maio afirma taxativamente que a governação no âmbito ambiental no Brasil afronta a Constituição do país. O documento, assinado por 8 ex-ministros do Meio Ambiente, chama a atenção para a perda da Agência Nacional de Águas, a transferência do Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura, a extinção da Secretaria de Mudanças Climáticas e, agora, as ameaças de despromoção de áreas protegidas, de diminuição do Conselho Nacional do Meio Ambiente e de extinção do Instituto Chico Mendes, entre outras medidas. Se nas últimas décadas o Brasil se vinha a afirmar internacionalmente como protagonista na defesa ambiental através da criação de um sistema de leis e instituições a vários níveis, a verdade é que bastou uma mudança política para reverter toda a situação. Cumpre lembrar que o presidente Bolsonaro já ameaçou por mais de uma vez, inclusivamente, retirar o país do Acordo de Paris. Também a desflorestação descontrolada da Amazónia, a coberto da necessidade do desenvolvimento económico através da pecuária e da agricultura, é um forte risco a considerar, bastante para tal recordar que esta é a zona do planeta que abarca um maior número de biomas distintos. Mais uma má notícia. Nós só damos más notícias. Neste caso nós não estamos a dar, estamos a relembrar, porque o Bolsonaro disse na própria campanha e já depois de ser eleito que se fosse preciso meter a Amazónia abaixo que punha, ponto. Pois isso. Tudo o que o Brasil tem vindo a fazer nas últimas décadas, e o Brasil estava a avançar muito nesse aspecto a nível internacional na defesa do meio ambiente, com o Bolsonaro retrocedeu completamente. E esta vai um bocadinho de encontro à notícia que nós tínhamos falado da agricultura intensiva e portanto, com a perda da biodiversidade. Sim, que é o que está a acontecer. Estão a dizimar a Amazónia para transformar em terrenos agrícolas. Ou seja, ainda vão piorar. Eu estou sempre a dar com o braço no microfone. Estão a piorar a situação deste estudo que andaram a fazer durante anos e que viram desaparecer. Não é? Vimos durante 60 anos, estes últimos 60 anos, desaparecer tantas espécies. Ou seja, eles estão a piorar a situação. Ou estou a pensar piorar a situação. Antes de passar à notícia seguinte, dizer que já temos 2 respostas. 2? Então, quem é que deu a Gracinda Marques Silva diz Carvalho. Ok. António Veríssimo diz boa noite Rádio Mira, boa noite Mira do Ambiente e bom programa. A resposta da árvore será uma oliveira. Ok. Portanto temos um carvalho e uma oliveira. Aqui no Veríssimo por cima aparece ali um diamante e diz maior fã. Isto nunca apareceu. Por acaso não. É porque ele deve ver muitas vezes o programa. E então já ganhou um distintivo de maior fã. Espetáculo. Espetáculo. Ora então temos uma resposta Carvalho e uma resposta Oliveira. Isso já merece ele ser convidado aqui, neste caso à ECO. Por acaso estávamos a pensar convidar para o próximo mês. Portanto já fica aqui meio convite, depois eu faço o convite formal, mas para o próximo mês, no A Conversa ser com a ECO. Portanto já fica o convite, o semi-convite, pronto, para lá que depois o convite vai formalmente. António Veríssimo, já está o início do convite. Exatamente, já está um meio convite. Nós estamos a pensar quem é que vamos convidar para o próximo mês e a ECO. Pronto, lembramos-nos da ECO. A Agência Espacial Europeia vai lançar satélites para monitorizar efeitos estufa, florestas e fotossíntese. A Agência Espacial Europeia anunciou no dia 13 de maio, em Milão, que vai lançar, em 2022 e 2023, satélites para monitorizar o efeito estufa, as florestas e a fotossíntese das plantas. Os satélites EarthCare
serão colocados em órbita em 2022 e no ano seguinte será lançado o satélite FLEX para quantificar e avaliar a fotossíntese das plantas. Mas ainda antes, em 2020, ou seja, já no próximo ano, a Agência Espacial Europeia pretende lançar o último satélite do Programa Europeu de Observação da Terra, Copérnicos, o Sentinel-6, que irá realizar medições topográficas da superfície dos oceanos. Em setembro, a agência prevê colocar em órbita pequenos satélites em forma de cubo, CubeSat, com processadores de inteligência artificial. Eu acho isto muito estranho. Eu não acho estranho. Eu gostava de saber se... Como é que funciona, não é? Qual a capacidade real disto para obter dados concretos e Sim, por exemplo, válidos. A fotossíntese. Isso faz muita... E esquisito. para além disso, com o lixo espacial que já existe, será que como é que eu ia dizer, os prós e contras que valham a pena? Pois, realmente, com tantos satélites já foram lançados para Não, o mas a espaço. quantidade de lixo, de restos de satélites, de Pois é peças isso. e assim que andam no espaço, à volta do planeta. Tem que arranjar um Wall-E para ir buscar todos esses pedacinhos para trazer para a Terra e para fazer e para reutilizar. Mas realmente, a parte da fotossíntese Um bocado esquisita, é um esquisito bocado como é estranha. que consegue Quantificar. quantificar a fotossíntese. Só pela quantidade de oxigênio na atmosfera, mas isso... Será? Será que é pela quantidade de não oxigênio na atmosfera? Sinceramente não sei. Mas isso é um bocado estranho, porque depois também o oxigênio é consumido pelo ser humano. E pelo resto dos animais, não é? Sim, mas deve haver alguma forma do espaço de monitorizar, Eu não tentei sei. encontrar alguma coisa, mas eu não percebi. E tipo, eu não encontrei. Eu gostava de saber, mas não encontrei. Em relação ao convite à ECO, António Veríssimo diz que estejam à vontade. Pronto. Joaquim Silva também nos está a ver, boa noite. Joaquim Silva diz boa noite desde o planeta Matosinhos. Boa noite. O Joaquim Silva é o que nos costuma ver. Joaquim, Não viu na semana passada tivemos sério? prémio, Joaquim. A sério. Foi o único programa que não viu. E foi o único programa até agora que nós tivemos prémio. Está a ouvir, Joaquim? Está a ouvir o que nós estamos a dizer? Está com certeza. Pois, ele deve estar a pensar. Ele deve estar a sério. Olha, também tem um diamante. Também Também é o maior fã. são os que costumam estar a ver. Que giro, já temos maiores fãs e tudo. E agora vamos passar às notícias nacionais. E nós por cá? Confirmada a presença de um urso pardo em Portugal. Esta foi sem dúvida a notícia ambiental da semana. O ICNF confirmou oficialmente que pela primeira vez desde 1843 foi detectada a presença de um urso pardo selvagem em território português. O espécime foi detectado no Parque Natural da Serra de Montezinho, em Bragança, após ter roubado mel das colmeias de vários agricultores. O animal será oriundo do norte de Espanha, Cordilheira Cantábrica, onde as autoridades florestais registram uma população de cerca de 280 ursos selvagens. Estes são dados de 2018, e ter-se-á afastado do grupo, acabando por atravessar a fronteira portuguesa. Este comportamento de dispersão é relativamente normal nos ursos pardos machos, quando atingem o início da idade adulta. Todavia, apesar de nos últimos anos se terem registado várias aproximações à zona do Parque Natural de Montezinho, pelas autoridades espanholas, é a primeira vez que um animal penetra efetivamente no território nacional. O último urso pardo existente em Portugal terá sido abatido em meados do século XIX, na zona do Gerês. Aqui temos uma boa notícia. Temos uma boa notícia. Já tivemos ursos em Portugal. Um bocadinho assustadora. Sim, se pensarmos mas... a vida de ursos para aqui, mas é giro, é giro. Ainda por cima Sim, este a comer grandes quantidades de mel, faz-me lembrar o Winnie the Pooh. Já passei do Wall-E para o Winnie the Pooh, eu ando assim na zona Disney. Oi. Sim, nós já tivemos ursos em Portugal. Na época medieval era uma das espécies que era caçada, até pelos reis e tudo, que não iam fazer as caçadas. Entretanto foi dizimado por causa da agricultura e dos estragos que fazia Exatamente. nas colmeias e na agricultura, sendo que no norte de Espanha ele nunca desapareceu. A espécie esteve sempre presente na Cordilheira Cantábrica e com o aumento da população eles têm que ir alargando o seu território e espero que acho que é por causa venham do para turismo. Portugal. Eu acho que o turismo em Portugal está a aumentar E eles vêm também fazer férias. Exatamente, vêm cá passar férias. É o só turismo.
o mel português também deve ser melhor que o espanhol. Se calhar. Ele veio fazer a prova. Isso foi só uma degustação. O produtor é que não percebeu. Foram 5 quilos, não foi? Quantos quilos? Quanto é que foram? Ter roubado? Acho que foram... Não foi só 5 quilos, foi Foram mais. 5 quilos. Já nem Acho sei que foram qual a é quantidade. 50 ou perto disso. Sim, foi 50 quilos, é isso. Foi 50 quilos. Antes Foi uma de passar, degustação. antes de passar à notícia seguinte, o Joaquim Silva diz: hehehehe. Este riso é um bocado estranho, mas Ai, para tu ler isso, é fixe. depois diz: xi, o que eu perdi. Até rimei tudo. Xi, o que eu perdi Ok, eu não percebi. do prémio. Não percebi. Desculpa, não era isso que eu estava a dizer, Sim, que não tinha pronto. percebido. Susana Lima, boa noite. Também nos está a ver. Olá, Susana. Olá, Susana. E provavelmente a O Cristina, Joaquim- a Diana. Quer dizer, a Cristina e a Diana não sei se estão a ver. Mas se calhar o meu pai e a minha mãe estão. Portanto, Sim. boa noite. O Joaquim diz: Minha avó ursos provavelmente é o também que mais temos. Ainda hoje estive cercado por alguns e eram pardos. E eram pardos. A sério. Oh, Joaquim. Realmente está muito urso. Já agora, Joaquim, Joaquim, Susana Lima, neste caso, a pergunta desta semana é: como se designa a árvore mais velha de Portugal? A. Azinheira, B. Oliveira, C. Carvalho, D. Freixo. Estou atento às vossas respostas, vão respondendo à nossa questão. Hoje não há prémio, mas isto é só por diversão e por curiosidade, porque é interessante. Pronto. Depois até vão visitar a árvore mais velha de Portugal, quando ficarem a saber onde é que ela está. A Ilha das Berlengas com limite diário de visitantes. Pela primeira vez, o Ministério do Ambiente publicou uma portaria na qual estabelece o limite diário de 550 visitantes em simultâneo na Ilha das Berlengas. A possibilidade de definir um limite de visitantes está previsto no regulamento do Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas, que está em vigor desde 2008, mas nunca tinha sido fixado. A capacidade máxima, ora fixada, reúne o acordo do município de Peniche, bem como da Associação de Operadores Marítimo-Turísticos, visto que o número de embarcações autorizadas a efetuar viagens ao arquipélago triplicou na última década, colocando uma pressão insustentável sobre as berlengas, quer em termos de espaço, quer de poluição. Com uma capacidade máxima de 550, haverá turistas e barcos a ficarem em terra, mas a sustentabilidade financeira das empresas não será posta em causa. Um estudo da Universidade Nova de Lisboa concluiu que visitam anualmente a Ilha da Berlenga mais de 65.650 pessoas. 65.650 pessoas, das quais 43.250 na época alta, ou seja, os meses de verão. O arquipélago foi classificado em 2011 como Reserva Mundial da Biosfera pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, tem estatuto de reserva natural desde 1981 e foi classificado como Zona de Proteção Especial para as Aves Selvagens em 1999. Antes de fazer o comentário, deixa-me só... Sim. Joaquim Silva diz: Azinheira, Oliveira, Carvalho, Freixo. De certeza que é uma destas. É o que eu tenho para dizer. Não, em relação aqui à notícia das ilhas das Berlengas, eu acho bem. Uma vez que é considerada uma reserva mundial de biosfera da Unesco, acho que tem que ter algum cuidado com Aquilo é tão o pequenino. turismo. Aquilo é Assim pequeno, está. mesmo as 550 pessoas é muito para o tamanho da ilha. Só a quantidade de gaivotas que lá estão já ocupam tanto espaço. Agora com Mas pessoas. pronto, mas de qualquer forma acho bem e, Eu também acho. e acho que mais É uma forma de controlar. mais algumas e- atitudes e mais algumas leis destas ajudam. É uma forma de controlar, até porque assim eles, se a ilha estiver cheia de gente, eles nem conseguem ver como é que a própria ilha está. Portanto, em termos de natureza, nem conseguem fazer essa avaliação. Com sempre pessoas a entrar e a sair e com tanta gente na ilha, nem conseguem perceber isso. Assim é uma forma de controlarem e de conseguirem avaliar portanto, como é que estão as espécies e como é que aquilo se está a desenvolver e para, portanto, tanta gente a chegar à ilha, claro que os estragos são maiores. Claro, isso é como tudo.
lá está. Assim eu acho que está muito mais organizado. A Ilha Berlenga é como um museu, basicamente. Se entrar toda a gente assim, tipo, a encher o museu, aquilo tem que haver um controle de entradas, não é? E acho que faz todo sentido. Acho que faz todo sentido. Pronto, é mesmo isso. Acho que foi uma boa medida e já deviam ter feito há mais tempo. Não é? Sim. Pronto, Podes posso passar avançar? à próxima Ok. notícia. Então, vamos agora para a Lousada. Passamos das Belengas para a Lousada. Conservação da natureza em Lousada. Lousada tem-se destacado nos últimos anos como um paladino na proteção e defesa do meio ambiente a nível local. A autarquia tem uma equipa de biólogos em permanência dedicada ao desenvolvimento de projetos cívicos de educação ambiental e conservação da natureza. Ao abrigo do projeto Lousada Guarda-Rios, equipas de voluntários compostas por elementos de escolas ou empresas comprometem-se a adotar um troço de um dos rios do concelho e aí desenvolver ações de limpeza, cuidados e plantação de espécies. Noutra vertente, através do projeto Gigantes Verdes, foram identificadas cerca de 7.000 árvores de grande interesse ecológico e o município pretende agora conceder incentivos aos proprietários que optem por evitar o abate das mesmas através da redução de impostos municipais, pagando por serviços que estas árvores prestam, mas que não se veem como a sombra ou a produção de oxigênio. Se nós não cuidarmos do que é nosso, ninguém vai cuidar, defende o vereador do ambiente do município lousadense, e a população do concelho parece ter entendido a mensagem e estar disposta a colaborar. A mudança está em marcha e todos foram convocados. Aqui dizer só que estes biólogos são, se não todos, uma grande maioria da Universidade de Aveiro, que quem está a coordenar grande parte dos projetos é o professor Carlos Fonseca, que já foi nosso convidado aqui no programa e que nos falou desta Câmara Municipal, digamos assim, e do exemplo que está a dar a todos. Sim, que não sendo um concelho com grande património natural, exatamente, é um concelho que o está a tratar da melhor forma possível. Portanto, é um exemplo. É um exemplo a seguir. A seguir para o país, não é? Sim. Um exemplo para o país. E isto faz-me pensar um bocado no concelho de Mira, porque sendo um concelho com património natural enorme, que não está de todo explorado, que o potencial está muito aquém daquilo que podia ser, e que nós gostávamos de ajudar a potenciar o património natural do concelho de Mira, mas falta qualquer coisa. E falta colaboração. Esta qualquer coisa é os organismos competentes apoiarem quem tem as ideias. Eu posso dizer que nós temos muitas ideias, queremos pô-las em prática. Nós somos idiotas, queremos pô-las em prática, mas falta sempre qualquer coisa. E falta o que em Lousada, e gosto. Em Lousada faltavam as ideias. Exatamente. Alguém não as tinha, mas foi à Universidade de Aveiro a recrutar biólogos e neste momento a Câmara de Lousada... Havia vontade e gosto. Gostavam do município. Sim, mas neste momento a Câmara de Lousada tem 9 biólogos efetivos a trabalhar. Exatamente. E já o agora... património é pouco. E o património natural é pouco. E posso dizer até que o património não é muito e que neste momento até já estão a fazer estudos ao nível dos jardins privados. Portanto, é para verem como eles têm mesmo vontade de catalogar tudo e de proteger tudo. Até os jardins privados estão a ser catalogados. Mas segundo aquilo que nos foi dito, depois que este vereador está na Câmara também. Exatamente. Que ele realmente interessou-se por fazer alguma coisa. Exatamente. E, portanto, Lousada é um município, a nível ambiental, pelo menos, aquilo que nós sabemos. Muito consciente. Muito consciente e é um exemplo a seguir. Um exemplo a seguir mesmo. Eles fazem uma gestão e manutenção. Deixa aqui o desafio aos organismos aqui de Mira, a quem Câmara compete, Municipal de Mira. Eu digo diretamente. A quem compete. Eu digo diretamente. Deixa aqui o desafio à Câmara Municipal de Mira a seguir o exemplo da Câmara Municipal de Lousada a nível ambiental. Eu já nem falo o resto. Estou a falar a nível ambiental. Sim, nós estamos aqui e nós queremos ajudar porque nós temos todo o interesse em explorar o património natural de Mira, só que nós precisamos de
como é que eu ia dizer? De ajuda, porque nós não podemos avançar para o meio da floresta e fazer o que bem nos apetece. Nós não temos esse poder. Mas nós temos ideias, temos vontade, só precisamos que nos deem essa permissão e que nos ajudem dessa forma. Pronto. Ao criar o Oceano Mira, com licença, ao criar o Oceano Mira, este era um dos nossos grandes objetivos. Era promover o património natural do Concelho de Mira. É avançar com o turismo da natureza também. Avançar com o turismo. Não avançar com o turismo, promover o património natural, promover o Concelho de Mira. Sim, e isto está a ser muito complicado neste momento, mas não vou dizer porquê, mas é o que nós queremos fazer, portanto, dê-nos essa oportunidade, por amor de Deus. Nós precisamos de ajuda porque nós não conseguimos fazer sozinho, não podemos porque não temos essa possibilidade, não podemos. Por lei não podemos, basicamente é por lei, nós não podemos fazer nada. E gostamos de fazer, portanto nós estamos aqui para ajudar o Concelho de Mira. Ele é de Mira, ele é de cá, portanto ele tem todo o gosto nisso e eu vim para cá precisamente para isso. E portanto, se eu não puder fazer isso... Nós temos as ideias, temos o conhecimento, temos as ideias, temos o conhecimento, somos uns temos a vontade, chapados, só nos falta o resto. Exatamente, só nos deixam, tem que nos desatar as nossas mãos. Mais alguma resposta? Desculpa, é que isto foi posto por mim para responder ao Joaquim. Os vírus fazem parte da biologia. Peço desculpa, mas ambiente. é que eu estou um bocado... Estou a recuperar de uma constipação. A minha voz também está maravilhosa. Já não era assim grande coisa, mas... Antes de passarmos para a rubrica seguinte, dizer boa noite à Filipa Fernandes que nos está a ver. Que olá. Está-nos a ver aqui de Mira, em princípio. E o Herculano Carvalhosa, que também nos está a ver e diz boa noite Rádio Mira, boa noite para o Herculano. Boa noite a todos. E vamos... passar à rubrica seguinte. Onde ir, o que fazer. Se não sabem o que fazer nos próximos dias, esta rubrica é para vocês. No próximo sábado, dia 18 de maio, pela manhã, das 9 às 13, portanto ainda se prolonga um bocadinho pela tarde, será promovido parte do itinerário C da Rota dos Geossítios, Paiva, o Vale Surpreendente, integrado no programa Rota dos Geossítios, interpretada 2019. Com o início pelas 9 horas, junto ao Mosteiro de Arouca, serão interpretados os 5 geossítios observáveis através da realização dos passadiços do Paiva: Garganta do Paiva, Cascata das Aguieiras, Vau, Gola do Salto e Falha da Espiunca. Esta visita interpretada tem o custo de 7,5€ por participante e inclui o acompanhamento por um guia intérprete do Arouca Geoparque, a entrada nos passadiços do Paiva, a deslocação de autocarro a partir do centro de Arouca, o seguro e uma prova do produto regional Geofood. Geofood. Espero que não seja pedras. Rochas, vá lá. Rochas. A participação é limitada a 20 inscritos e é obrigatório o preenchimento do formulário online. As inscrições só serão validadas depois de recebidas e confirmadas por e-mail. Para mais informações, contacte o Arouca Geoparque através do telefone 256 640 254. Vou repetir, 256 640 254. Ou através do e-mail geral@aroucageoparque.pt. geral@aroucageoparque e parque é PARK.pt. Para quem nunca foi para essa zona, acho que é um dia bem passado, é bonito, vale a pena. A própria Serra da Freita. Serra da Freita, mesmo a... Era o que é Vila ou Cidade? É Vila, acho que é Vila. Mesmo a própria Vila de Arouca é muito bonita, vale a pena visitar, vale a pena ir para aquela zona. Antes de passar ao... A sugestão de evento, ao evento seguinte. Sim, ao evento seguinte. Dizer que... Já agora, para quem nos está a ver no Facebook, sim, ao lado da imagem está aí um quadradinho que diz: anuncie aqui, este espaço pode ser seu. Entre em contacto. Ou seja, para quem quiser anunciar o que quer que seja, pode entrar em contacto com a Rádio Mira. Exatamente. Através de Facebook, sim, ou através de e-mail.
de qualquer forma, através de, até se pesquisar devem encontrar o telefone, entre em contacto com a Rádio Mira, que a rádio terá todo o gosto em anunciar aquilo que pretende. Exatamente. Isto está um bocado esquisito. A pergunta que está a passar em rodapé está um bocadinho esquisita. Tem palavras sobrepostas. Sim. Quando não sei o que é que se passou, mas está esquisito. Quando está a minha imagem no ar. Acho que é só quando está a minha imagem no ar. Tiago, o problema é meu, é a gripe. É a constipação. Estás a destruir a imagem. Tipo, não. Vou relembrar para quem nos está a ver através de Facebook que temos uma pergunta que é: como se designa a árvore mais velha de Portugal? Temos 4 hipóteses de resposta: A, Azenheira, B, Oliveira, C, Carvalho, D, Freixo. Para quem nos está a ver através de Facebook, vão respondendo, por favor, vão dando a vossa opinião, digamos assim, vão dizendo aquilo que acham, qual é que é a árvore mais antiga de Portugal, qual é a espécie, e nós no final vamos depois dar a resposta correta. Não há prémio, mas vale pelo jogo em si. Para quem nos está a ouvir através do site da Rádio Mira, em www.radiomira.pt, dizer que não podem, através do site, como é óbvio, responder à questão, mas podem sempre ir ao chat do Facebook, ao Facebook da rádio, e através do chat responder à pergunta. E boa noite a quem nos está a ouvir. A quem nos começou a ouvir agora, não é? Porque nós já estamos a falar algo. E o Herculano está em cima do acontecimento e diz que acha que é Oliveira. Ok. Obrigado, Herculano. Muito obrigada. Posso avançar para o próximo evento? Podes. Que agora este compete-me mesmo. Neste fim de semana festejamos no Ciano Mira o Dia Internacional da Família, que foi ontem. Celebramos o Dia Internacional da Família com muitos jogos. Cada família será uma equipa e terá de superar vários desafios para obter a melhor posição na tabela. A Hora da Família, intitulada Família em Ação, decorre das 14h30 às 15h30 e o preço por participante é de 5,5€. Os pais são isentos de pagamento, portanto só pagam as crianças. As inscrições são obrigatórias até às 14h30 de amanhã, portanto amanhã, sexta-feira, até às 14h30. E as inscrições são obrigatórias e podem ser feitas para cianemira@hotmail.com ou 960-183-766. Vou repetir o telemóvel. 960-183-766 ou 231-247-029. 231-247-029. Portanto, vai estar a telefonar para o Ciano Mira Instalações ou presencialmente no Ciano Mira. Portanto, vão-nos fazer uma visita e inscrevam-se. Contamos com a vossa família. Dia Internacional da Família. Vamos festejá-la com muitos jogos. Ainda no mesmo fim de semana e nos 2 dias, sábado e domingo, o Cantinho das Aromáticas organizará o workshop de produção de ervas aromáticas das 10 às 17h30. O preço da inscrição é de 200€ por pessoa, com 10% de desconto a partir de 2 inscrições. Número mínimo de participantes, 8. Número máximo de participantes, 25. Os conteúdos programáticos vão desde conceitos de agricultura biológica ao cultivo de plantas aromáticas e medicinais. Haverá componente prática no exterior, com passeio pelo jardim produtivo, observação de várias práticas de campo, colheita e podas, e observação de práticas de secagem e processamento. Para mais informações e inscrição, contacte o 22 771 0301 22 771 0301 ou envie e-mail para online@cantinhodasaromáticas.pt. Vou repetir, online@cantinhodasaromáticas.pt. No domingo, dia 19 de maio, portanto este fim de semana existem imensas atividades, imensos eventos, dia 19 de maio decorrerá no Centro Cultural de Rio Tinto, das 10h30 às 11h30, a palestra com Ana Milhazes, Desperdício Zero. Serão abordados os seguintes temas: impacto no nosso planeta do lixo que produzimos diariamente, soluções e estilo de vida desperdício zero e partilha de estratégias simples que podemos utilizar no nosso dia-a-dia para reduzir o lixo que produzimos. O preço por adulto é 4€ e o preço por criança é 2,5€.
As inscrições devem ser realizadas num formulário online e para informações contacte Nova Terra, Associação Cultural Arte e Ambiente, através do e-mail novaterra.acaa@gmail.com novaterra.acaa@gmail.com. Deixa-me só dizer aqui boa noite também ao Alexandre Malveiro, que nos está a ver. E já agora, Alexandre, se quiseres responder à pergunta, a pergunta é: como se designa a árvore mais velha de Portugal? A. Azinheira, B. Oliveira, C. Carvalho, D. Freixo. Estás à vontade? Nós agradecemos. E acabaram-nos de trazer aqui o CD do Alexandre Malveiro. Já sabia que era cantor, mas Eu não estava já a esteve perceber aqui porque na rádio. Já esteve aqui na rádio. Ah, sério? Eu não estava... Está aqui o CD. Está aqui o CD. Eu não estava a entender. Eu sinceramente não estava a entender porque é que me estavam a trazer um CD do Alexandre Malveiro. Mas, Pronto, e tinhas acabado porque de dizer está o nome. aqui o comentário. Está aqui o comentário, não. Apareceu aqui que está a ver. Ok. Está-nos a ver, então Fiquei muito apareceu-nos confusa também agora. cá o CD. Isto caem-nos coisas assim em cima da mesa. Relembro que para quem quiser anunciar o que quer que seja, qualquer coisa, Sim, empresa, qualquer coisa. a Rádio Mira está disponível para anunciar, fazer o anúncio daquilo que quiser. Basta para isso contactar a rádio. Claro Fica a saber os valores. Claro que terá que pagar fazer alguma ano. coisa, Claro. mas, como é óbvio, como qualquer outro Sim. meio de comunicação sobrevive à custa da publicidade, ou Exatamente. quase todos os meios de comunicação serão assim, E portanto ficam Com ali licença. com um anúncio. e vão ficam com fazer o um anúncio na rádio. Sim. E no programa Na Mira do Ambiente, que é o melhor programa desta rádio. E é assim. E, entretanto, vamos passar à rubrica seguinte. Não vamos nada. Ai não, Ai, eu ainda não... falta uma. Falta. Oh, Tu estás com pressa. De 20 a 22 de maio decorrerá o Pint of Science Aveiro. Isto é muito interessante, Tiago. O Pint of Science Aveiro, um festival internacional de ciência onde investigadores de diferentes áreas são convidados a apresentar os seus projetos de uma forma simples e interessante num ambiente descontraído como um bar. Nos diferentes dias, em diferentes locais, decorrerão diferentes palestras. No dia 20, segunda-feira, as palestras são intituladas Sociedade Estereótipo Limitada, Sociedade Estereótipo Limitada, Música Consciência e O Futuro à Mesa. Na terça-feira teremos Implantar a Sustentabilidade, Ciência pelo Subconsciente e Natureza Sustentável. No dia 22 de maio, quarta-feira, teremos as palestras Relações High-Tech, A Vida como a Desconhecemos e Imagens que Ensinam mais que 1000 conceitos. Os bilhetes estão à venda online e para mais informações visita o site pintofscience.pt.wixsite.com pintofscience.pt.wixsite.com. Portanto, o Pint é P-I-N-T e depois of Science PT. muito, muito interessante. Pois é. Uma ideia muito interessante e uma ideia que o Ciano Mira também já tinha tido. Uma ideia... Mas o nosso não é em baixo. Não, o nosso Nossa ideia seria é num restaurante mesmo. Nosso não é restaurante. E isso chamaria-se qualquer coisa como à mesa com. E esse com seria, como por exemplo aqui no nosso programa, que de 15 em 15, de uma vez por mês temos um convidado, seria uma espécie de palestra à mesa no restaurante, com jantar e com um convidado em que nos falasse de um tema interessante. Neste aqui, por exemplo, o professor Carlos Fonseca e a doutora Milene Matos vão estar a fazer uma destas palestras, juntamente com outras pessoas. São imensas pessoas a fazer estas palestras. Apetece-me ir todos os dias. Parece tudo interessante. Estou a falar a sério. Vamos então agora passar à próxima rúbrica. Agora sim, Tiago. Agora vamos à próxima rúbrica. Cultura ambiental. Nesta emissão sugerimos um filme, um livro e uma música. Filme Fern Gully, The Last Rainforest, de 1992, baseado num livro de autoria de Diana Young, com o mesmo nome,
Este filme de animação conta a história dos habitantes mágicos de uma floresta tropical chamada Fern Gully, que lutam para salvar a floresta que é ameaçada por Exus, um espírito maligno da poluição e destruição que as criaturas mágicas acreditavam ter sido extinto. Robbie Williams é um dos atores que dá a voz a uma das personagens do filme. O filme é realizado por Bill Cryer. Agora um livro. O livro é o Common Ground, de Rob Cohen. Depois de se mudar de Londres para a zona rural de Yorkshire e prestes a ser pai pela primeira vez, Rob Cohen encontra-se em território desconhecido. Desorientado e com uma necessidade de ar livre cada vez mais premente, o autor naturalista aventura-se por uma zona de fronteira nos limites da cidade. Mais um passo e entra num mundo selvagem em miniatura, com uma floresta, um prado e um rio. Durante um ano vai ficar a conhecê-lo e aos seus habitantes, desde a raposa à coruja ou à borboleta, com uma palma da sua mão. Será este lugar selvagem, esquecido e abandonado, que o fará sentir finalmente em casa. Este livro parece-me muito interessante. Vai ser giro. E agora, por fim, a música. Make a Wave, de Demi Lovato e Joe Jonas. Esta música de 2009 é sobre o poder do ativismo social. Enfatiza o que uma determinada pessoa pode fazer com pequenas mudanças que, por sua vez, podem ter um impacto no mundo e naqueles que o habitam. A música fez parte de uma iniciativa das estrelas jovens da Disney para beneficiar organizações ambientais e de conservação da natureza. É por isto que eu estou com muito da Disney, não é? Foi por causa disto, inconscientemente. E pronto, são estas as nossas sugestões a nível cultural e ambiental. Vamos passar à próxima rubrica. Agora é contigo, Tiago. E vamos passar à próxima rúbrica, então. Ecossugestão. E, como tu disseste, este é comigo. Pois é. Os dias de sol dão vontade de ir para o jardim e tratar dele, arranjá-lo. Agora vem a chuva, mas pronto. Mas vem o sol outra vez. Estamos a chegar ao verão, a chuva, pode vir os dias de chuva, mas vão ser mais os de sol agora do que os de chuva. Vamos deixar aqui algumas sugestões para o jardim, como, por exemplo, deixar crescer a relva um pouco mais do que o que é costume, cortar apenas um terço da altura, porque cortar a relva demasiado pode fazê-la entrar em stress, fazendo com que precise de mais água e fertilizante. Deixar a relva mais alta é mais saudável para o jardim e ajuda a reduzir as plantas daninhas. Use plantas nativas e coberturas de solo que exijam pouca manutenção, retenham água e não precisem de ser podadas. Isto também é para tirar um bocado de trabalho, não é só para ser sustentável. Sim. Além disso, quando cortar a relva, não recolha tudo o que foi cortado. A relva cortada serve de fertilizante e vai manter a relva por baixo úmida quando regar, pelo que não terá de regar com tanta frequência. Portanto, deixar a relva crescer um bocadinho mais, cortar cerca de um terço da altura da relva, que isso evita a erva daninha e evita ela ficar seca e ter que regar mais e pôr mais fertilizante. Colocar plantas nativas que precisem pouca manutenção, pelo que eu percebi. Sim. E quando cortar a relva, deixar a relva, bocados alguma, da relva, alguma relva. Não deixar também sim, demasiado. não é toda. Deixar um bocado de relva, portanto, por cima. Serve de fertilizante e acaba por também manter a umidade. Sim. Entretanto, só dizer boa noite ao Daniel Mesquita, que nos está a ver, e à Milene Sofia Rodrigues Ruivo, que também nos está a ver. Boa noite aos dois. Boa noite. Chegaram mesmo no fim, mas ainda podem responder. Como se designa a árvore mais velha de Portugal? A. Azinheira, B. Oliveira, C. Carvalho, D. Freixo. Ainda podem responder. Chegaram agora, mas antes de eu revelar a resposta correta, ainda podem deixar aí a vossa... Entretanto, vou só relembrar que para alguém que queira fazer um anúncio do que quer que seja na Rádio Mira, basta entrar em contacto com a rádio através dos canais disponíveis. Basta pesquisar, encontra e-mail, Facebook, telefone, etc. E podem ter um spot publicitário, qualquer coisa, na Rádio Mira,
Claro Ou que então terá. mesmo a imagem. Está Ou ali então mesmo a também, imagem, sim. imagem Qual- na própria, Claro, no próprio programa, num dos programas. sim, no direto do Facebook Exatamente. poderá ter também publicidade com imagem. Uhum. Então, já responderam? Não. Oh, podiam responder. Quantas respostas é que nós temos? 3. 3. Nem a Susana respondeu desta vez. Oh, Susana, tu responde. Qual é? É. Já nem sei quais são as respostas. É a Azinheira, Oliveira, o Carvalho ou o Freixo? Respondem. Temos 2 minutos. Pois é, temos 2 minutos. Então, ninguém vai responder, eu vou ter que fazer. Vou ter que dar a resposta correta. Sim, ninguém responde. Acho que podes dar a resposta. Pronto. O programa está mesmo no final. Faltam 2 minutos, não é? Foi o que tu disseste. Portanto, Sim. ora, passa no instante. Ou seja, está na hora de revelar a resposta correta. Quem deu a resposta foi... Quem é que respondeu? Ah, espera aí, tem uma coisa. Azinheira. A Isabel Mesquita Regateiro disse Azinheira. Azinheira. Temos mais uma resposta. Então, a Isabel Mesquita Regateiro disse Azinheira. O António Veríssimo Oliveira, o Herculano Oliveira e a Gracinda Marques Silva Carvalho. Ok. Então, a pergunta é: como se designa a árvore mais velha de Portugal? Para tambores. A resposta correta é B. Oliveira. Mais precisamente Oliveira de Mochão. Parabéns ao António Veríssimo Onde é que fica Mochão? e Herculano. Sim, o António Veríssimo e o Herculano acertaram. Parabéns aos dois. O prémio é um prémio de consolação só, ou seja, acertaram, parabéns. Está Yay, tudo. parabéns! Ah, Fizemos confete. onde é que é Mochão? Abrantes. Deixa-me Abrantes, continuar, que agora vou dizer que as pessoas podem ir ver Oliveira, portanto, a árvore mais velha de Portugal. Esta árvore tem uns impressionantes 3.350 anos e para a verem devem deslocar-se ao lugar de Cascalhos, na freguesia de Mouriscas, em Abrantes. Por pouco, para a vê-la tinham que ir a Londres. Yep, sim, porque este exemplar milenar quase que foi levado para o Reino Unido a pedido de um vereador luso-britânico que queria plantá-la num parque da capital, ou seja, mesmo em Londres, como homenagem ao Tratado de Windsor. Também na altura pensava-se que esta oliveira teria apenas 340 anos. E afinal tem 3.350 anos. Ainda bem que ficou em Abrantes. A verdade foi reposta e a árvore contemporânea a Moisés e Nefertiti por cá ficou. Portanto, vejam lá, quase tínhamos que ir a Londres. Já deve ter uns quantos cabelos brancos. Se calhar, umas folhas brancas. Brancos. Folhas brancas. Portanto, E umas é Oliveira. rugas. Tem que ir a Abrantes. Lugar, como é que é? Mouriscas, lugar de Cascalhos. Na freguesia de Mouriscas, em Abrantes. Chegamos então ao fim do programa. Muito obrigada pelas participações e por nos estarem a ouvir, tanto através do Facebook, que estão a ouvir e ver, como em www.radiomira.pt. Obrigada a todos os ouvintes por nos terem acompanhado nesta hora de programa e esperamos que tenham gostado e ficado a par de todas as novidades a nível ambiental. As vossas opiniões e sugestões contam muito para nós, portanto, se tiverem opiniões e sugestões, enviem para o Oceano Mira. Continuação de uma boa noite e não se esqueçam que com o Oceano Mira, conhecer é proteger. Boa noite a todos.